Bem-vindos ao nosso canal da Aromaria Natural e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito polêmico, mas é extremamente importante e eu convido vocês para assim acompanhar o vídeo todo e deixar aí nos comentários caso vocês tenham conhecimento desse assunto, se isso acontece na vida de vocês, se vocês já viram alguém passar por isso, tá? Hoje nós iremos falar sobre a questão da ingestão dos óleos essenciais. Esse é um assunto e é uma prática, na verdade, que a gente estamos vendo aí crescer de uma forma realmente grande, né? De uns tempos para cá, sobre essa questão, né? Algumas pessoas elas são muitíssimo a favor, né, da ingestão dos óleos essenciais, outras pessoas já têm outra, né? Outra opinião com relação a isso. E algo que é muito importante é vocês terem um conhecimento para conseguir fazer esse julgamento interno e decidir aquilo que é melhor para a vida de vocês, tá? E dentro dessa decisão, né, ter esse conhecimento, ele é muito importante. Então a gente vai começar a falar sobre essa questão, lembrando da forma como o nosso organismo metaboliza as coisas, né? Tudo que a gente ingere. Então, né, metabolizar, que é realmente quebrar aquilo que a gente ingere em pequenas partes para que o corpo possa absorver. Então, o nosso metabolismo, ele faz isso. Então, existe aí uma diferença grande entre, né, essa questão, que existem pessoas que têm, né, um metabolismo mais favorável ou não, né, mas essa questão de metabolizar alimentos ou aquilo que a gente ingere, né, aquilo que é ingerido por nós, tem uma questão também que tem relação com a afinidade que aquilo que nós estamos ingerindo tem com a água, principalmente. Nesse caso, falando dos óleos essenciais, a gente sabe que trata-se de uma molécula que ela é hidrofóbica, ou ela no caso, não tem afinidade com a água, né? Ela é lipossolúvel, ela tem afinidade com gorduras. Então, na verdade, o óleo essencial, quando existe essa quebra da molécula, até a forma como é feito, né, essa questão de circulação através da água, ela é um pouco complicada, porque ela vai ser uma molécula que ela vai estar ali, que ela não tem afinidade com a água. E nisso a gente pode pensar numa prática que geralmente acontece, que é a ingestão, né, pingar as gotinhas de óleo essencial na água para fazer essa ingestão. O que acontece, pessoal? Nós iremos criar ali uma condição de duas fases, de polaridades diferentes. Então, nós temos de um lado a água, né, que tem a sua polaridade, né, que a água ela é polar, e de outro lado nós vamos ter separado dessa condição, por mais que a gente misture ali, ele não vai dissolver, porque não existe nada que faça com que esse óleo, né, que ele tem esse nome, óleo essencial, vá se misturar ali, haja uma abertura e você tem uma única fase, né, no caso de uma mistura. Então vai ter duas fases, ele vai estar separado. Quando a gente faz essa ingestão dessa água, parte, né, dessas moléculas, parte do óleo essencial que está presente ali, ele vai ficar preso no caminho, na verdade, que esse óleo essencial vai percorrer, ou dessa água que a gente está ingerindo, ela vai percorrer. Então, parte dele vai ficar preso na boca, parte dele vai ficar preso na faringe, parte dele vai ficar preso no esôfago, chegando no estômago, né, onde ele vai ser metabolizado. E ali quando chega no estômago, que vai ter essa decisão do que vai ser excretado, do que vai ser utilizado, pelos estudos que são feitos, quando a gente faz essa ingestão através da água, 20-25% mais ou menos dessa quantidade de óleo essencial que foi colocado nessa água, que vai realmente chegar até o estômago, para que ele possa fazer essa distribuição que precisa. E quando ele toma essas decisões, a maior parte, né, do que a gente ingere, né, dessa metabolização que a gente tem, é feito no fígado. Então, o fígado, dependendo das moléculas que a gente tem, ele acaba sendo sobrecarregado. Então, vamos pensar em uma substância que ela tem uma concentração muito grande. Vamos pensar, por exemplo,
não pensar num caso em que a gente vai, né, ingerir, por exemplo, uma vitamina C, que eu vou dissolver ela ali na água, uma cápsula dela, vou dissolver e vou ingerir. O meu corpo ele vai fazer a metabolização disso, vai usar o que ele precisa. Agora imagina se eu pego 20 cápsulas, faço uma água bem concentrada. Imagina o quanto isso não vai sobrecarregar o meu corpo. Não é porque algo é bom que em uma grande quantidade, uma grande concentração, isso continuará sendo bom, né? Então a gente tem que pensar nessas questões. A diferença, né, entre um remédio e um veneno é a dosagem muitas vezes. Então a quantidade que eu tenho, então óleo essencial é a parte mais concentrada que eu tenho dos ativos das plantas, da parte aromática das plantas. Então a concentração que eu tenho é muito alta. Aí imagina só se é uma pessoa que já toma algum tipo de medicamento e vai ter uma reação com esses medicamentos que a pessoa toma, ela já tem uma predisposição, pode ter uma predisposição a ter um processo de alergia com esse óleo essencial específico. Existem óleos essenciais que a molécula, né, as moléculas que serão ali metabolizadas, né, que fazem parte da constituição, né, da composição desse óleo essencial, muitas vezes vai causar um processo alérgico, um processo ali realmente de prejudicar o corpo. E imagina só que apenas 20% vai ter a possibilidade de ir para a corrente sanguínea e daí encontrar aonde, né, precisa ser tomada essas ações que são por essas moléculas. Olha só, tudo que já aconteceu e muitas vezes a pessoa ela tem uma sobrecarga grande nesse primeiro contato que ela tem com essas moléculas. Então, algumas pessoas relatam que sente uma queimação na garganta, uma queimação muitas vezes no esôfago, uma queimação no estômago, porque é uma concentração muito grande. E olha, pessoal, eu posso garantir uma coisa para vocês. Né, pelos estudos aí, né, muitos estudos que já foram feitos, a não ser que seja uma indicação por um profissional da saúde, são poucos os casos em que a gente tem um benefício maior através da ingestão de óleos essenciais do que a gente tem através da absorção cutânea ou através do sistema olfativo. Então, sobrecarregar o corpo dessa forma, a não ser realmente que tenha uma indicação médica. E o que nós vemos aí, né, nesse universo para validar esse tipo de indicação, que essa indicação realmente tem que ser feita por um profissional da saúde, por alguém que realmente entenda muito do assunto, né, para conseguir fazer essa indicação, que a gente vê muitas pessoas respaldadas aí pelo conceito de aromaterapia que vem, né, da escola francesa. Na França existe realmente uma cultura de gestão dos óleos essenciais, só que lá isso é feito, essas indicações são feitas por médicos e por profissionais, né, farmacêuticos, por profissionais da área da saúde, né? Então tem que se tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo com a forma como nós estamos utilizando essa preciosidade que são os óleos essenciais. Uma experiência positiva pode se tornar algo que não vai ser tão agradável, tão positivo assim. E posso garantir também uma coisa para vocês. Eu vejo algumas pessoas que falam que eu vou pingar algumas gotas do óleo essencial de limão siciliano, por exemplo, antes, né, do almoço, antes de ingerir os alimentos para me ajudar na digestão, né? Muitas vezes isso pode estar causando uma sobrecarga, pode estar prejudicando alguns processos do corpo, e eu posso garantir uma coisa para vocês: preparar uma boa água saborizada com limão siciliano, alecrim, hortelã, tem um efeito muitíssimo mais positivo por todos os acompanhamentos aí que eu já fiz. Aí você tem um resultado realmente positivo. Aí você tem uma garantia que não vai existir uma sobrecarga no seu corpo. Os óleos essenciais eles estarão ali presentes, eles vão ser absorvidos pelo corpo de uma forma sutil, sem prejuízos. Isso vale muito mais a pena. Então eu quero realmente convidar vocês a pensar sobre a forma como vocês estão utilizando os óleos essenciais. Será que realmente é a forma correta? Vem com a gente para aprender muito mais sobre esse universo, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!